Vamos ficar de pé, que eles vão começar essa aula, que a aula de hoje é bem caudalosa, tem bastante texto para a gente analisar. Semana passada a aula foi mais focada nos grupos radicais islâmicos e no Conselho de Segurança da ONU, então não houve muito texto bíblico. Foi uma aula mais sobre geopolítica semana passada. Essa de hoje não tem geopolítica, essa hoje é só Bíblia. Só Bíblia. E a gente precisa prestar muita atenção, quero que vocês tenham concentração máxima, evitem fazer comentários desnecessários, contar testemunho, não é o caso agora. Eu preciso começar e terminar essa aula com todos vocês entendendo, porque vou tocar em assunto muito sério, muito profundo, que mexe na nossa concepção de quem é Deus. Então estou advertindo, que não haja conversas paralelas, que não haja distrações, para que nós possamos apreender, senão você vai ficar confundido, e eu não quero ninguém escandalizado. Então prestem atenção, a aula de hoje ela é séria, contundente, importante para você ter resposta para os ateus, os que acusam a Bíblia, aqueles que são contrários ao cristianismo. Você precisa ter resposta. Então, dentro da medida do possível, com a graça de Deus, obteremos resposta essa manhã. Amém? Estende sua destra ao céu, peça a graça por você mesmo. Peça a graça pela sua mente, pelo seu coração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã te louvando. Nós te louvamos, Deus, porque a Tua misericórdia tem se renovado mais uma vez sobre as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos ama. E pelo Teu grande amor, o Senhor nos deu também o Espírito do Seu Filho. E o Espírito de Cristo em nós nos dá a capacidade de termos a mente de Cristo. E é essa capacitação divina que nós te pedimos nessa manhã. Mente de Cristo, Senhor. Possamos pensar como o Senhor pensa e não como o homem pensa. Glorifica-te mesmo nessa ministração, para que os teus servos sejam edificados, fortalecidos na fé e tenham pleno conhecimento da verdade. Nos abençoa, Senhor, nós te pedimos, pelo Espírito que o Senhor fez habitar em cada um de nós. Ajuda aqueles que já estão aqui, ajuda aqueles que vão vir para esse lugar, para se juntarem a nós nessa instrução, e abençoa os que vão receber através do canal, através dessa gravação, todos sejam edificados na verdade. Abençoa o teu servo que fala contigo, seja eu o canal desobstruído, para fluir a tua verdade, em nome de Jesus. Em nome do Senhor a quem invocamos sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo, por sentar. Vamos lá, vamos começar essa aula que ela vai ser hoje forte. Estou advertindo para os corações mais fracos. Vamos continuar então essa quinta lição desse trimestre, falando sobre geopolítica e profecia, hoje mais focado em profecia. Então vai ser a palavra de Deus a base do nosso discernimento. Quando vemos a Israel, presta atenção na argumentação inicial, quando vemos Israel exercendo o seu direito de defesa, guerreando contra o Hamas na faixa de Gaza, abatendo juntamente civis, mulheres, velhos e crianças, aos milhares. Você sabe quantos milhares de pessoas já morreram em 3 meses de guerra? Mais de 20 mil pessoas. Você tem noção do que é 20 mil pessoas? Mortas por bomba, por tiro, por míssil, no mesmo lugar. Não é no mundo todo, não. É no estreito da faixa de Gaza. Não. Mais do pessoal de lá. De Israel não chega a 2 mil pessoas morreram ainda. De soldados. Aquele massacre inicial foi 1.200 pessoas, quando o Hamas atacou Israel. Mas do lado de cá tem para mais de 20 mil. Sendo que desses 20 mil, crianças, velhos e mulheres, civis. Quero que vocês já raciocinem bem em cima da situação, amém? É isso que o mundo vê. O que o mundo está analisando é
o que está acontecendo na faixa de Gaza. E quantas pessoas que não são guerrilheiros, que não são do Hamas, estão morrendo. Então, quando a gente olha para esse quadro de milhares de pessoas sendo mortas, incluindo crianças, né, velhos e mulheres, como é que fica isso? É a vontade de Deus? Você for questionado por alguém que não é cristão ou que tem oposição ao cristianismo, à Bíblia, ao nosso Deus, ele pode jogar isso na sua face e dizer: é a vontade de Deus que Israel mate esse povo todo? O que você diria? É a vontade explícita de Deus? Não é, é apenas uma vontade, caso permissiva, mas não que queira isso de verdade. É complicado, não é complicado? Agora, se eu mostrar para vocês um paralelo bíblico de que Deus já ordenou isso, esse é o teor da nossa ministração hoje. Se você transpor as épocas e fizer um paralelo, é semelhante. Não vamos chegar a nenhuma conclusão na primeira frase. Nós vamos ter que construir o nosso entendimento. Amém? Vamos devagar. Para tentar responder nessa matança aí, vem de Deus? Para tentar responder essa intrincada e difícil questão, partimos para o paralelo bíblico. Quando Israel foi instruído por Deus e Yahvé a destruir os povos cananeus, com todas as populações dessas nações. E é isso que nós vamos ver hoje. Sem deixar um sobrevivente, com o fim de tomar a terra prometida, a terra da promessa. O julgamento seria Deus partidário? Então agora nós estamos... O julgamento ali tem duplo sentido. É o julgamento de Deus para os povos. E eu quero que vocês hoje façam um julgamento de Deus. Qual é o juízo que vocês têm de Deus no coração? O desafio é esse, estou sendo muito contundente mesmo. Como vocês pensam isso? Quando Deus manda matar e exterminar todo mundo? Que tipo de mentalidade você tem? Deus toma partido? Deus só tem um lado nessa história? Por que Deus não teve misericórdia dos cananeus? E as crianças massacradas? Qual é a resposta que você tem para dar a esses questionamentos? Vejamos como defender a questão contra os questionadores, aqueles que vão jogar na sua face. Que Deus é esse? Que mata e manda matar. Com o próprio cristianismo que diz que Deus é bom. Deus é amor, exatamente. Vocês não têm pessoas que vocês conhecem que questionam isso? A Xuxa questionou uma vez isso aí. A Xuxa, tem um monte de gente que questiona isso. Muita gente questiona isso. A gente parece que a gente aceita porque Deus é Deus e acabou. É meio assim uma acomodação, né? Deus é Deus, sabe o que está fazendo, problema de quem não entende. Mas a gente tem que ter uma resposta um pouco mais construtiva, irmãos. Eu estou falando, vocês mesmo questionarem no coração. Você lê e aí? Mandou ou não mandou matar todo mundo? Mandou, e agora? Eu falei julgar Deus, não é muito pesado essa frase. Ter um juízo, discernimento. Julgar é ter discernimento. A palavra de Deus é assim: não julgueis uns aos outros, porque o juiz é Deus. O verdadeiro juiz é Deus. Mas julgai todas as coisas. O que é julgar as coisas? É fazer juízo, ter discernimento. Por isso que eu falei que a lição de hoje ela é para maduros. Você tem que ter discernimento. E ninguém está concluindo nada no começo de discussão. Não estamos concluindo nada, nós estamos abrindo a discussão. Então vamos consubstanciar melhor para que tenha mais base para a gente discutir. Amém? O finalizar dessa aula não é deixar você confuso, nem tendo desconfiança de Deus. Pelo contrário, o finalizar dessa aula é que você tenha subsídios bíblicos para explicar por que Deus mandou matar todo mundo. Você tem que ter resposta. E essa resposta nós vamos buscar na palavra. Avança para mim, por favor. Vamos lá. Deus ordenou a Israel o extermínio de povos? Não é uma pergunta, aliás, não tem uma interrogação. Deveria ser lido da maneira correta. Deus ordenou a Israel o extermínio de povos.
Ponto. Não é uma pergunta, nem retórica. Ordenança. Aí começamos a discutir em cima de conceitos. Os 10 mandamentos dados ao povo de Israel está determinado: não matarás. Êxodo 23, cujo sentido é não assassinarás, não cometerás homicídio. Ok? Contudo, no contexto da conquista de Israel, das terras dos povos cananeus, em batalhas, está aí o contexto, é na batalha, o próprio Deus ordenou que matasse todos os inimigos. Vamos ler comigo, está bem grandão para ninguém dizer que não está enxergando. Vamos lá? Quando o Senhor, sabem que quando está escrito Senhor, todo em letra maiúscula, na sua Bíblia, quer dizer o nome, o tetragrama aqui, Yahvé. Yahvé é uma outra transliteração, muito aportuguesada, mas é o nome de Deus no original, tá certo? Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, aí vai citar agora os heteus, gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus que estavam, por exemplo, em Sião, né? Davi no futuro vai tomar deles. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, Israel. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. Quem está aí em vermelhinho aqui, ó? Totalmente as destruirás. Tá claro? Tem alguma dúvida em relação a essa afirmativa? Totalmente as destruirás. Não fará com elas aliança, nem terás piedade dela. Lembrem-se, Deus está tirando um monte de escravo do Egito, sob a liderança de Moisés. Depois, Josué toma uma postura mais militarizada. Ele é um homem mais de guerra. Josué entra em batalha. Moisés não, mas Josué entrou em muitas batalhas com Israel. E agora Deus preparou eles no deserto 40 anos. Está na hora de entrar para tomar posse da terra. A primeira geração morreu toda no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Só as crianças que cresceram 40 anos no deserto agora estão entrando. Já são homens adultos. Esse novo povo renovado, preparado durante 40 anos, vai entrar numa terra que tem 7 reinos mais fortes do que eles. E Deus diz: eu vou tirar eles da sua frente, vou desbaratá-los. Mas quando vocês entrarem, os destruam totalmente. Vou fazer vocês pensarem. Do ponto de vista humano, não é meio esquisito isso? Do ponto de vista humano. Eles são muito apaixonados, então vai ter que lidar aqui também com sentimentos. Estou falando do ponto de vista humano. Um grupo sai aqui, vem do deserto aqui pelo Egito, atravessando para cá, já tem um monte de povos estabelecidos, e Deus diz: vou tirar todos eles, e vocês vão atacá-los e feri-los, e matar, e acabar com eles. Olhando só desse ângulo, parece que Deus é partidário, só ama um. Mas nós temos que entender isso. Vamos entender, estou construindo. O pastor de vocês não engana vocês. Primeiro, eu conduzo a mente de vocês a uma conclusão para dar outro passo. Mas os textos são claros, são claros. Se alguém questionar você na Bíblia, você não tem como dizer que isso aqui não está dizendo o que está dito aqui. Avança aí para mim, vamos lá. Não, ainda não chegamos na resposta, não. Estamos no questionamento ainda. Não, responder sobre o questionamento em relação a nós cristãos. Não, a gente vai chegar lá. Vamos devagar. Não tem como responder nada ainda. Estou jogando no peito de vocês que Deus mandou matar todo mundo. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Vamos lá. Eu passei a semana toda construindo isso para você chegar no bom tempo. Ninguém vai conseguir concluir antes da hora. Isso não é um filme, né? A gente já antecipa. Já quer ver o final. Tem gente que compra livro e lê a última página. Pula todas as páginas do meio e vai lá. Como é que é a conclusão? Porque a gente ansiosa é assim.
ela compra o livro, ela não lê a introdução, o prefácio, nada disso. Ela vai lá no final. Como é que termina? E o meio? E o meio? Não tem meio não? A gente vai para o final? Calma. Nós estamos na introdução ainda. Deuteronômio 20:16, igreja. Vamos lá? Leia comigo, tem bastante texto. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, tudo que tem fôlego. Vou repetir. Não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes o quê? Como te ordenou Yahvé, o Senhor, teu Deus, destruí-las-á totalmente. Os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Não há equívoco algum no registro bíblico, nem em sua interpretação. Tem como dizer que isso que está sendo dito aí tem uma saída mais diplomática? Tem como? Você dizer, não, isso aí não é assim não, você está interpretando errado, vamos interpretar dessa outra forma assim assado. Qual é a outra forma de interpretar estas palavras? É só uma ênfase? É uma hipérbole? Eu tive que pesquisar muito, ver opiniões de várias pessoas. Uma delas foi ele é arqueólogo, Rodrigo Silva, todo mundo conhece, é muito famoso, né? Adventista. Está muito na moda agora porque estão atacando o adventismo. Alguns pastores resolveram bombardear o adventismo, ele vem em defesa do adventismo. Enfim, Rodrigo Silva, quando foi questionado sobre esses textos, ele disse que era uma hipérbole. Aí é escapismo demais. O homem é culto. Ele vai, só modo de dizer, como eu disse, eu vou te matar. Não é não, filho. Não é modo de dizer não. Você não pode dizer isso em cima desses textos, dizer que Deus estava fazendo uma hipérbole. Ele está dando ordem para o povo de Israel. Eles vão ter que enfrentar esses exércitos. Como é que é uma hipérbole? Só força de expressão? E pior que depois, né? A gente vai ver na história que aconteceu. Agora, olha só, queridos. Querer defender Deus em cima de textos tão claros como esse, dizendo que isso aí era só uma força de expressão, não dá. Saul vai se dar mal. Ali é falta de obediência, né? Mas a vontade de Deus está clara nesses versículos? Sim. A vontade de Deus está clara nesse versículo? Sim. Por favor, admitam que está sendo lido e entendido. Ok? Não tem dúvida. Porque existem textos na Bíblia que são dúbios. Existem textos na Bíblia que são figurados, que são de figura de linguagem. Realmente existem. Mas eu creio que aqui é muito objetivo. É uma ordem direta ao povo de Israel. Não há equívoco algum no registro bíblico. Você pode procurar a interpretação ou a tradução que for, vai ser a mesma coisa. Nem sua interpretação. Deus Yahvé ordenou o extermínio total desses povos citados. Hoje poderíamos classificar como limpeza étnica. Forte isso, né? O que é limpeza étnica? O extermínio de uma raça, de um povo. Avança para mim. Hoje é para quem tem coração forte, quem já está amadurecido na fé. Você ainda não está pensando num Deus unilateral, você está entendendo errado. Mas será que eles não pouparam as mulheres? Velhos, crianças pequenas, e só mataram os varões de guerra desses povos? Não. A ordem foi entendida, e mais adiante na história de Israel, o Senhor outra vez ordenou os israelitas que aniquilassem Amaleque e todo o povo. Então preste atenção, se alguém estava ainda com dúvida no coração, pensando assim, pô, pastor, isso aí é contexto de guerra. Então, provavelmente, né, os soldados de Israel lutaram contra os soldados heveus, os amorreus, os ferezeus, e mataram todos os soldados, e não as populações que estavam nas suas terras. Será que é isso, querido? Vocês querem achar um ponto de fuga dessa situação? Parece inexpugnável.
Só vale o que está escrito, e mesmo assim nós temos que interpretar tudo que Deus revelou nas Escrituras. Para não haver dúvida de que Deus falou e eles interpretaram errado, porque teve gente na internet, eu entrei em site de ateu, até de ateu ouvi opinião, irmãos. E tem gente na internet que diz assim, não, Deus não mandou fazer isso, foi o povo que interpretou assim. Povo de Israel, sangue nos olhos, que interpretou errado. Deus mandou fazer guerra, não mandou matar todo mundo. É isso que você está lendo no texto bíblico? Para não haver dúvida, mais adiante na história, Deus vai falar de novo, de exterminar toda uma raça. A raça de Amaleque, os amalequitas. E para que você não pense que isso é só no campo de batalha, isso não envolve a população, 1 Samuel 15, 1-3, basta esse. Poderia botar mais textos, mas esse aqui basta, é muito claro, é muito objetivo. Gostaria que vocês lessem. Tenham coragem de falar o que está escrito na Bíblia, né? Senão vocês vão ser parciais na hora de apresentar a verdade. Vamos ler o que está escrito? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então é Deus e Yahvé falando através do profeta Samuel, dando ordem para o rei Saul. De onde vem a ordem? De Yahvé. Aqui em letra maiúscula aqui. O interlocutor, Samuel, profeta. Então o que ele falava não era dele mesmo. E o alvo, que devia prestar muita atenção, Saul, rei. O que Deus mandou ele prestar atenção? Vamos lá. Verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Então, olha só, já estamos no tempo do rei Saul, bastante séculos depois, mas Deus ainda tem uma conta para ajustar com quem obstruiu a vinda de Israel para Canaã, séculos antes. Tem uma conta para ajustar. Verso 3, agora vem a ordem, vamos lá? Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Esse texto está mais explícito na ordem, irmãos? O outro estava sintético: destruirás totalmente. Duas palavras: destruirás totalmente. Sintético. Esse aqui está mais explicadinho, esmiuçado. Homem, mulher, então independia de gênero. Meninos, criança de peito. Criança de peito é o quê? Bebê. Matarás todos eles, incluindo os animais. O outro texto diz tudo que tem fôlego. E aí a gente entra numa posição de advogado de defesa de Deus. E agora, irmãos, como é que você defende Deus aí diante dos acusadores? Se o texto é explícito. Explícito. O outro você pode dizer, a força de expressão aqui, a expressão está esmiuçada. Pastor, aí nós temos uma vertente que ele, Saul era o rei Agag, e ele disse, não era para matar? Amaleque, é o rei de Amaleque. Matar na frente dele. O Senhor mandou matar todo mundo. O que Saul fez? Reinterpretou as palavras do Senhor, preservou o rei e preservou todo o gado. Quando ele foi questionado por Saul, que ouviu o barulho do gado, era para estar tudo morto, inclusive os animais. Estou ouvindo balido de ovelha, que história é essa? Quando foi interrogar Saul, Deus não mandou matar tudo? Deus mandou, é clara, é objetiva a ordem? Detalhada?
Aí ele falou, não, eu preservei o gado para depois servir de sacrifício para Deus. Muito crente é assim, irmãos. Deus fala, faça isso. Aí ele fala assim, eu vou fazer isso, mas do meu jeito. Você está negando a vontade de Deus, querido. Não adianta. Ordem é ordem. Não adianta de jeitinho, interpretar a ordem, fazer do seu jeitinho. Tem que fazer como Deus mandou. Qualquer adaptação que você faça é desobediência. E aí ele perde o reino aqui por causa da desobediência. Esse fato aqui, ele se desesperou, falou Deus, falou Samuel para ele, passou teu reino para alguém melhor que tu. Era Davi. Se agarrou na roupa do ancião, que já ia embora, está reprovado. Rasgou um parte do manto do ancião. Ele falou, agora que tu rasgou, que eu vou mostrar a você. Deus rasgou o teu reino de você. Por quê? Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer, resumo da ordem, obedece, é melhor do que sacrifício. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, esse texto aqui mostra claramente que Deus mandou matar, incluindo criança de peito, bebê. Não tem como ninguém escamotear, sair pela tangente. Está escrito, e Israel fez isso, pelo menos em parte. E aí, popô, alguns, né? Avança aí para mim. Antes de começar a discussão, deixa eu completar um pouquinho o raciocínio. É difícil para nós cristãos, que estamos debaixo de uma nova dispensação, e em um novo tempo, histórico até, entender completamente o propósito de Deus com tais extermínios. No entanto, as justificativas de Deus, que motivaram os guerreiros de Israel, foram proferidas junto com as ordens de comando para as pelejas. Vamos analisar as ordens e ver qual é a motivação de Deus. Amém? Agora estamos desenvolvendo o entendimento. Primeiro eu mostrei o cru. Deus mandou matar ou não mandou matar? Mandou. Exterminar todo mundo ou não? Sim. Agora vamos entender por quê. Por quê? Lembrando que também é uma outra época. Ah, pastor, isso é escapismo? Dizer que é outra época? Não. Não é escapismo, não. Se não contasse diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo, há diferença, irmãos? De como Deus age na terra? Deus não muda. Vou bater aqui um prego aqui na madeira, aqui bem firme. Deus não muda. Nunca. Independente das duas fases, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, que hoje chamamos de época da graça, Deus não muda. Deus é o mesmo. Então, qual é a diferença, então, em relação à virada de dispensação? A diferença é que Deus, no Antigo Testamento, ou antes de Cristo, tratava diretamente com os povos. Sem mediador. Como é que Deus trata hoje com a humanidade? Com o mediador. Isso faz muita diferença. Antes, sem mediador. Então, é um Deus totalmente santo, lidando com povos totalmente ímpios. Sem mediador. Como é que é Deus hoje? É o mesmo Deus, com os mesmos princípios e ações. Porém, existe alguém que intercede ao lado de Deus, pelos homens. E esse alguém que intercede pelos homens ajuda a mediar. E aí não vem juízos tão imediatos. Vou falar que virá juízo. Vocês vão chegar à conclusão no final, que no final das contas, o mesmo Deus vai exterminar mais gente aqui na terra em breve. Deus não muda. O modus operandi dele é que está agora diferente porque tem um mediador. Já foi manifesto Jesus. Então vamos devagar. Nunca se esqueça que Deus é amor. Senão a Bíblia seria mentirosa. 1 João 4,8. Mas o culpado não tem por inocente. É outra verdade bíblica. Deus não toma culpado por inocente.
É culpado, é culpado. Ele pode até perdoar, mas é culpado. Primeiro tem que chegar à conclusão que Deus é justo. Deus é amor, porém também é um fogo consumidor. Então Deus não muda suas características, seu modo de ser, por causa da época, por causa da circunstância. Ele continua sendo Deus de amor e ao mesmo tempo é fogo consumidor. Então vamos desconstruir alguma ilusão que criamos na nossa mente, um Deus tão bonzinho, tão amoroso, que não faz juízo sobre a terra. Deus faz juízo. Deus trará juízo. Deus já trouxe no passado e ainda vai continuar trazendo juízo. Com todo o amor que Ele é. Isaías 42, 13, igreja. Vamos ler um pouquinho aqui. Isaías 59, 18. Está bem grandão. Tudo isso para construir entendimento. Vamos lá? O Senhor sairá como valente. O Senhor Yahvé. Próprio Deus. Não tem ainda Jesus aqui. Despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra. E mostrará sua força contra os seus inimigos. Jeová, homem de guerra. Até cantamos uma canção assim, né? Como um homem de guerra. Deus não é homem. Deus é Deus. É outra categoria. Mas como um homem de guerra que dá brados de guerra. Ele luta contra seus inimigos. E Yahvé dos exércitos. Isaías 59, 18. Vamos lá? Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á paga. O Senhor vai pagar, vai dar retribuição. Até aqui todo mundo entendeu? Deus inquestionavelmente mandou exterminar o povo que estava ali na terra dos cananeus. Pois tinha dado essas mesmas terras em herança para Israel. Isso é o âmago de tudo, irmão. Para nós entendermos a aula da semana passada, por que essa briga toda lá na faixa de Gaza, em Israel, por que essa briga toda em 1948, você tem que entender que a raiz é muito mais antiga. Nós estamos aqui há pelo menos 3.000 anos, né? Os textos que vimos ali de Gênesis e tal, Deuteronômio, 3.000 anos atrás. As raízes dessa disputa são muito mais antigas, muito mais seculares. Tem séculos e séculos e séculos e séculos. Então Deus realmente desapossou os cananeus para dar terra para Israel. Te lembra alguma coisa? Nós já conversamos das outras aulas? Como é que é a política de Israel hoje? Como é que ele expande o seu território? Não aprenderam nada depois de 4 aulas. Como é que Israel hoje expande o seu território? Guerra. Matando inimigos. Já falei a vocês, a maior preocupação da ONU é que Israel, depois que já destruiu boa parte de Gaza, não devolva mais Gaza. Pode acontecer? Pode. Israel passa trator naqueles prédios em esqueleto todo que estão lá em Gaza e monta ali várias colônias judaicas ali. Já devolveram lá atrás, mas agora está em guerra de novo. Então, qual é a perspectiva? Que Israel anexe Gaza para ele. Isso é a preocupação internacional. Até porque aqui em Deuteronômio 16, eu prestei atenção, ele falou, porém, das cidades destas nações, Específicas. Meu Deus, te dá em herança. Então é específico em relação à herança de Israel. É herança para Israel. E é por isso que eu vou abrir o leque, como a gente está estudando aqui. Os inimigos de Israel, o estudo é só sobre isso. Não é? Estamos focados em Israel e seus inimigos. Está aí na cabeceira da sua lição aí. Eu vou ter que entrar um pouco no que os inimigos pensam a respeito da herança. Acontece que eles interpretam que a herança é para eles. E há uma grande discussão secular de que enquanto Israel estava no Egito,
400 anos, já haviam povos ali na terra dos cananeus. Quem é mais antigo ali? No entanto, Abraão saiu lá daquela terra e peregrinou aquela terra antes, não peregrinou? É complexo, irmãos. A gente tem base bíblica para puxar essa discussão para patamares bem seguros. Mas eu vou ter que mostrar a vocês como pensam o outro lado. Vai ter aula aqui só sobre o pensamento escatológico islâmico. Coisa interessante, irmãos. Vocês vão conhecer o Jesus Cristo islâmico. Vocês vão conhecer o Mahdi, o grande líder que eles estão esperando. Vocês vão conhecer muita coisa interessante. E somente numa aula vocês podem aprender. Amém? Vamos chegar lá. Esses textos aí ao lado, eu estou vendo que eles falam sobre os princípios que os motivaram Deus a isso, né? Aquele primeiro é como se Deus explicasse que o objetivo da guerra é ele mostrar quem é o Deus forte, e o segundo é como uma paga à impiedade do povo. Então, se é por paga, eles estão devendo a Deus, não estão? Exatamente, bem observado. Agora que nós já vimos, primeiramente coloquei diante da mesa, diante dos seus olhos, para ninguém duvidar de que Deus mandou exterminar. Agora temos que fazer a defesa bíblica. Por que Deus mandou exterminar? Qual é a motivação de Deus para exterminar esses povos? Aí vocês vão ter resposta. Amém? Caminhamos até aqui. Avança aí para mim. Qual a perspectiva de Deus nessa ordenança? De matar, exterminar? Deuteronômio 7,16. Vai começar a vir as respostas. Por favor, leia em voz alta para que a sua mente lembre até da tua voz citando o versículo. Vamos lá? Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por cilada, por armadilha. Se vocês adorarem os deuses deles, vocês vão cair em armadilha. Tem um motivo aqui. Tem um motivo aqui já implícito nesse texto, né? Embutido. Conseguiram enxergar? Deus está tirando o povo do Egito, santificou durante 40 anos no deserto. Porque os que saíram do Egito saíram ainda com idolatrias na cabeça. Mas os que morreram e a segunda geração já não tinha tanta idolatria porque estão no deserto. Deus teve que santificar Israel no deserto, separado de todo o contexto exterior. Agora esse povo santificado vai entrar numa terra cheia de idolatria, falsos deuses. Deus está dizendo, vocês têm que exterminar eles, porque senão vocês vão adorar os deuses deles. Tem uma motivação implícita ali. Alguém pode dizer, mas ainda não justifica tanta matança. Vamos devagar. Tem mais coisas para descobrir. Deuteronômio 9:4, vamos lá? Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Não é por causa disso. Não é porque Israel era mais bonzinho, melhor, de melhor qualidade, de uma genética melhor, tem nada, não tem mérito em Israel. Deus tinha um propósito. Mas também Deus vai revelar por que tem que tirar essa galera dali. Vamos lá? Porque pela maldade destas gerações. Presta atenção na palavra gerações. Gerações não é só o que está vivo, são várias gerações. Tem descendência nisso aí. Descendências pregressas, descendências que virão. Gerações. Pela maldade destas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Está aqui a motivação de Deus. Por que vocês vão vir e vão matar todo mundo? Pela maldade destas gerações. Então, algum purista vai dizer, mas Deus, por que não deu chance para os cananeus? Será que eles não tinham como se salvar? De alguma maneira? Resposta de Deus.
Mas é uma geração. É uma geração. Sobrevivia. Vem que Deus tratou. Ele já tomava. Ele para quem vai aqui. Mas eu não A gente entende assim, que Deus às vezes termina uma geração inteira, porque se sobreviver é um vingador de sangue. Existe a expressão na sua Bíblia, vingador do sangue. Aquele que sobrevive de uma chacina fica com ódio no coração e vai vingar depois. Matou minha família toda. Qual é a motivação de Deus para acabar com esse povo todo? Pela maldade dessas gerações. Vamos lá, essa é a justificativa de Deus. Deus não mandou Israel assim, vai lá, mata todo mundo, acabou. Deus explicou, matem eles, porque eles são maus. Eu estou dizendo a vocês que eles são maus. Quem é que sabe o coração dos homens? Deus. Quem é que vê todos os homens na face da terra? Deus. Então Deus não deu uma ordem cega, ou com informações contidas. Ele falou, vocês vão lá, vão exterminar eles, porque eles são maus. Eu estou dizendo a vocês que eles são maus. O que mais? É que o Senhor os lança, diga por favor em voz alta, diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Em última instância, para dar a terra da promessa. Mas em primeira instância, exterminar gerações mais. Temos aí uma defesa para Deus. Não temos? Bíblica. Vamos questionar. Como é que é isso? Como é que Deus avalia? Por que uma pessoa, um é mais mal do que o outro, um merece? E Deus está ali falando para Israel, vocês não pensam que vocês são muito melhores, vocês são super maravilhosos, e por isso estou dando a terra para vocês, não. Estou dando porque prometi a Abraão, Isaque e Jacó, seus antepassados, e porque eles são maus. Todo mundo entendeu isso? Deus dá uma palavra aqui, direcionada para o povo de Israel. Eles podiam achar que eles são o máximo. E por isso Deus é com eles. Não é assim. Avance para mim, por favor. Nestas passagens, Deus Yahvé justificou seu comando aos israelitas, aludindo à maldade destas nações. A idolatria pagã, os falsos deuses, também é citada como cilada, a armadilha para o povo de Israel. Quais seriam esses pecados tão graves, ao ponto de Deus mandar exterminá-los da terra? Devemos entender que Deus não vê como o homem vê, e que sua percepção do mal é muito mais plena. Salmo 14, 2. Só para você entender que Deus não vê como o homem vê. Vamos ler juntos? Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para a humanidade. Filhos dos homens é uma expressão. Todos os homens. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens. O que mais? Para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Como Deus vê a humanidade? Agora nós estamos meio que filosofando, mas baseado na palavra de Deus, na revelação bíblica. Deus está sentado no alto sublime trono. Ele vê todos os filhos dos homens. Ok? Nesse minuto que eu estou falando com você, alguém está tirando a vida de alguém no mundo. E eu diria mais do que alguém, talvez centenas. Está havendo assassinatos, está havendo latrocínio, ou seja, roubo de morte. Está havendo estupro de crianças, estupro de mulheres. Como é que Deus vê isso? Ele está lá sentado no trono, olhando para 8 bilhões de formiguinhas nesse formigueiro aqui sobre a terra, e está vendo assassinato aqui, está vendo pedofilia ali, está vendo adultério aqui, está vendo um monte de males, o tempo todo, 24 horas por dia, cada segundo.
E os clamores dos inocentes chorando a sua miséria, inocentes sendo assassinados, o tempo todo, há milhares de anos, em tempo real, e o Espírito de Deus contemplando tudo isso, 24 horas por dia. Como é que você acha que Deus se sente? Pastor, nada além. Porque na minha visão, olha o mundo, está muito perto. Aí eu olho para Também é. quer dizer, não há quem faça o bem, não há nenhum que quer. Aí a gente aplica para a gente. E a minha maldade? E a sua maldade? E o meu egoísmo e o seu egoísmo? E as minhas omissões, porque até omitir de fazer o bem é pecado. Não é só ação, mas tem omissão. A falta de ação também é pecado. Então quer dizer, Deus suporta o pecado da humanidade em tempo real, o tempo todo. Sem descanso para Deus. Às vezes a gente não se coloca no lugar de Deus. Deus é Deus, Ele suporta tudo. Deve ser um Deus totalmente poderoso, então Deus não sente nada. Ou Deus já se acostumou. Ou Deus sublima tudo isso com seu poder. Deus sente. O Deus da Bíblia, cuja base do trono é justiça e juízo, Ele sente. E Ele sente que tem que agir em retribuição. E se Deus não fizer nada pelos maus, Deus seria um Deus injusto contra os maus. Se Deus não vai fazer nada, aí nós vamos entender agora mais adiante que Deus acumula a ira, acumula. Deus não faz imediatamente, mas a medida, irmão, a medida da ira vai só aumentando. E não é uma ira descontrolada, é uma ira comedida. Avança aí para mim. Aqui eu estou falando de aumentar a ira de Deus, ó. Está vendo essa ampuleta? É um símbolo, né? Quando a areinha terminar de cair, chegou a hora. Eu não li o outro salmo? Volta para mim, filho, por favor. Volta um aí. Salmo 74, 22. Aqui é o salmista pedindo para Deus fazer justiça. Vamos lá? Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Deus é afrontado todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, em todos os lugares onde existe ser humano. Lembre que ainda tem os demônios para perturbar os seres humanos ainda. Para jogar lenha na fogueira. É um reino de trevas. Então imagina um Deus santo, que é amor, olha para aqui para baixo esse caos. Esse caos de ódio, de toda sorte de males. Tanto humanos como dos demônios que estão sobre os humanos, né? Aquela camada de principado e potestade. Existe uma medida para Deus suportar isso. Vamos aprender sobre isso? Avança para mim, filho. Obrigado. Da perspectiva de Deus, os povos cananeus já estavam praticando toda a sorte de males por gerações. Lembra da palavra gerações? Quando Israel ainda estava sendo formado como nação nos 400 anos no Egito. Família de Jacó vai para dentro através de José, vai para o Egito, e Israel vai levar 400 anos para sair de lá com Moisés. Nesses 400 anos, Deus está suportando a maldade dos cananeus. Aí você vai ver que existe um tempo de espera de Deus. Quando Deus manda executar, não é um rompante. Quando Deus manda executar, não é que deu a louca em Deus, agora eu quero que mate todo mundo. Deus que vê todo o caminhar e todas as gerações, que visita o mal dos pais nos filhos. Você já entendeu esse versículo? Deus visita o mal dos pais nos filhos. Deus observa se o filho vai fazer a mesma maldade que o pai. Há variantes sobre esse conceito, porque nem todo mundo que nasce filho de bandido vira bandido. Aconteceu com os reis de Israel. Não é? Tem gente que tem
a ideia de que o meio forma o homem. Se você nascer no meio de bandido, a tendência é você virar bandido. Não é verdade. Você só pode ser filho de bandido, pai e mãe bandido, e detestar o que o pai e mãe faz e ir para um caminho correto. Mas a tendência é que o meio influencie. Não influencia? Se você fosse vivo na época de Sodoma e Gomorra, e todo mundo tendo vida pervertida à luz do dia, qual é a tendência? Ou se acomoda, ou você anula aquilo, você aceita, ou fica chorando igual Ló. Ló chorava, diz a palavra de Deus, que ele gemia lá no seu íntimo, lá, com tanta maldade que ele via diariamente lá em Sodoma e Gomorra. Então, quando Deus vem destruir, ele não vem do rompante, ele já acumulou bastante informações. Ele já observou, ele já viu a caminhada, ele está vendo a impiedade todos os dias, ele está acumulando ira, para quando ele vier, executa. Então é muito interessante você entender que Deus já estava vendo os cananeus, os povos cananeus na sua impiedade, por gerações e séculos, quando Deus finalmente manda Israel ir lá e tirar deles a vida. Israel vai servir de instrumento para Deus. Instrumento. Mas não é sem motivo que Deus mandou executar os povos cananeus. Ok? Essa é a ótima defesa, porque quando você constrói tudo isso, não fica a brecha. Deus vai misericórdia, ele não bateu no Abraão, ele falou assim, 10. Mas quantos saíram? 3. 4, na verdade, uma voltou atrás e virou para o estado de... Foi Ló, as 2 filhas e a mulher de Ló. Uma estava tão agarrada ao pecado, não, vou voltar atrás. Se tivesse 10, não teria destruído. Mesmo com a mediação do justo Abraão, ele ficou, tem 100, não tem 100, tem 50, tem 20. Ele ficou tentando salvar o maior número possível. Mas estava contaminando todo mundo. 10, não vou destruir. Nem 10. Aí quando você ouviu, Já não tinha mais. Nem 5. Quantos saíram de Sodoma? 4. Quantos sobreviveram? 3. Até a mulher que saiu no meio do caminho, eu quero voltar lá para a podridão. Deus é justo. Eu quero que vocês construam na cabeça que eu passei a primeira ideia de um Deus genocida. Destrói povos. Agora que você entenda na sua cabeça, quando ele chega a esse ponto, não foi sem antes acumular bastante testemunho, bastante prova. Deus é justo. Amém? Já vou estar tirando de você o peso de parecer que estava acusando Deus. Deus é justo. A própria ciência identifica que no ser humano não ser gregário. Então, se ele é voltado para o mal, a tendência é que todos ao redor também venham... É complicado, né? Essa sociedade, ela se corrompe. Ela se corrompe. Os costumes, tem pessoas que são boas, mas que andam com gente ruim. A palavra de Deus diz assim, os maus costumes corrompem, né? As más companhias, né? Corrompe. Se andar com gente ruim, você vai ficar... Mesmo que você não pratique diretamente, você está ali envolvido. Vamos para cá. Gênesis 15, de 12 a 16. Está a prova de que Deus estava examinando, escrutinando esse povo por séculos. Vamos lá? Leia aqui, por favor. Foi quando Deus, olha só que interessante, falou para Abraão, da geração futura dele, que nem existia ainda. Deus já estava com toda a história já programada, que eles iam ficar 400 anos no Egito. Olha o que está escrito. Ao pôr-se o sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Nem existia ainda Jacó, nem José, mas Deus está dizendo, sua geração vai ficar presa, futuro. E será afligida por quantos anos? 400 anos. Está aqui, ó, o tempo de prisão e de formação de Israel dentro do Egito.
400 anos, tudo programado por Deus. Mas também, o que, irmãos? Eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, os egípcios, e depois sairão com grandes riquezas. Porque os egípcios expulsaram o povo de Israel, vai embora mesmo. Deram um monte de coisa para ele vir embora. E tu irás para os teus pais. Vai morrer, Abraão, em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, depois dos 400 anos. Agora lê, por favor, em voz alta essa frase final, que é o glacê do bolo. Vamos lá? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, um dos povos que depois vão ser exterminados. Quantos entenderam? Digam amém. Ó, mais de 400 anos antes, Deus já revela a Abraão: a medida dos amorreus ainda está subindo, ainda não completou a medida da iniquidade deles, da maldade. Estão acumulando. Daqui a 400 anos eu cobro a conta. Todo mundo entendeu? Então não tem rompante, não tem loucura de Deus na ordem de exterminar os cananeus. Tem justiça. Deus que conhece todos os homens, Deus que sabe aferir a maldade dos homens, estava esperando 400 anos. Para mim isso mostra um Deus muito mais paciente do que imediatista, né? Nós somos absolutamente imediatistas. Levar numa face, parte para outra. Nós somos imediatistas para a justiça. Deus espera. Deus espera para julgar. Eu lembro de uma passagem muito interessante sobre Jezabel, as cartas, né, na carta para Laodiceia. Vocês perceberam que o Jesus diz para ele: dou-lhe tempo para que se arrependa? Já perceberam esse detalhe? Mesmo ela, falsa profetisa, seja ela uma figura física, um símbolo, é uma heresia que estava sendo difundida no meio dos cristãos. Sendo ela uma mulher ou não, tem gente que discute sobre isso. Vamos imaginar que ela fosse uma profetisa, uma falsa profeta. Jesus diz: dou-lhe tempo para que se arrependa. Existe uma medida de paciência de Deus com a maldade, mas essa medida acaba, ela completa, chega ao limite da medida. Não é para sempre que Deus vai ficar vendo mal e deixar para lá. Todo mundo entendeu? Não está mais equilibrado agora esse Deus? Aquele Deus que é só amor? Não, espera aí. E a justiça? Por isso Paulo diz na sua carta em Romanos: observai e atentai para a sua bondade e a sua severidade. Deus é uma balança perfeita, equilibrado. Se ele fosse só bondade ou só amor, passaria a mão por toda sorte de crimes. Mas ele tem o outro lado da balança, sua justiça, e equilibra. É bondade, severidade. Observem. Deus não tem uma venda nos olhos. Não. Pelo contrário, os olhos de Deus percorrem toda a terra. Ei, pastor, Uma venda nos olhos. Diga, irmã. os ateus, eles costumam dizer o seguinte: eu não creio em Deus que ele exista, porque existe muito mal nesse mundo. Aonde que está esse Deus que é de amor, que não desce e não acaba com esse mal? Aí na hora que ele faz isso, Ele é mau. Aí ele é mau porque ele fez. Porque ele foi mau, porque exterminou o ser humano. Aí que não leva em consideração o mal da própria humanidade. Não leva em consideração a realidade do pecado. Pecado para o ser humano é uma coisa admissível. Pecado para Deus não é admissível. A gente tem que refletir sobre isso todos os dias. Eu falei que Deus sofre afronta todos os dias. Eu falei, não, nós lemos o texto bíblico. Deus é afrontado todos os dias, 24 horas por dia, por um monte de gente caída na terra. Não é? O tempo todo. Deus é muito paciente até, eu diria. Mas quando Deus executa juízo, eu não quero esse Deus é muito mau. Deus tem paciência.
Deus tem uma paciência enorme. Só que não é para sempre. É muito interessante essa questão da medida. A medida da maldade que Deus vai acumulando ali. Ó. A palavra de Deus diz para a gente fazer o bem até para quem faz mal para a gente, que acumula brasa sobre a cabeça dele. Daquele que faz mal para você. Você acumula brasa na cabeça. Juízo. Esse acúmulo é a paciência de Deus. Uma hora vem a conta. A conta será cobrada. Deus não muda. Volto a afirmar. Deus da Bíblia é um só. Do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse. Deus não muda. A paciência às vezes é um pouquinho maior num tempo, menor no outro. E nesse tempo Deus não tinha mediador. A ele direto com os homens. Isso era mais radical, né? Aí o pessoal faz uma dicotomia. O Deus do Antigo Testamento é mau. O Deus do Novo Testamento é amor. Não, é a mesma coisa. É a balança equilibrada. Vamos lá. Não tinha ainda completado 400 e poucos anos antes. Diga, irmã Garaciara. Nesse ponto, Deus não mudou o Não. É igual Sodoma e Gomorra. Se alguém tivesse ido lá, eles teriam se arrependido. Deus não mandou ninguém para eles. E a gente pode até questionar isso aí, né? E Nínive ele mandou. Mas para uma geração. O livro de Naum fala sobre os ninivitas. De uma outra geração. E viraram uma praga tudo de novo. O de Jonas, Deus teve condescendência com uma geração. Para o de Naum, do livro de Naum, 100 e poucos anos depois, já tinham sido todos maus de novo. E vem juízo. Por que Deus escolheu? Tem coisa que a gente não vai ter resposta nunca. Deus envia fome sobre toda a terra, certo? Aí Jesus questiona com alguns. Tinha outras viúvas naquela época lá. Mas o profeta só foi mandado à casa de uma. Aí nessa soberania nós não temos como responder. Por que Deus não mandou um profeta para cada casa? Tem pastor que tinha aquele rei de Salém, casando com Zedeque, não tinha? Que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deve ter ensinado princípios, né? Sim, que ali naquela região ali, né? Aqueles povos ali, eles tinham a terra de Zedeque e ele era como se fosse uma luz ali. Era. Exatamente. Como a gente não sabe, não tem registro histórico do culto de Melquisedeque, se gerou outro sacerdote depois que faleceu. Melquisedeque era homem, viu? No momento nesse médio nós vamos discutir até se ele era o Logos, pelo amor de santo Deus. Mas vamos lá, pelo amor de Deus. Mas ela falou de uma maneira interessante. Salém é Jerusalém, que depois vai ser tomada pelos jebuseus. Houve testemunho do Deus Altíssimo séculos antes, depois do dilúvio. Mas parece que quando chega o tempo de Jebuseu já não existe mais testemunho. O que eles fizeram com o que Deus revelou? Que novas gerações chegaram ali, que não ouviram nada, não temeram nada. Avança aí para mim, filhão. Por exemplo, o Jonas foi lá. E o rei que se arrependeu foi aquele quebrantamento final. Até o povo lá. E veja bem, ele só a raiz que ficou. Nessa geração, vamos colocar aqui para dizer, toda a geração da salvação. Mas ficou aquela geração, aquela cozinha, aquela semente. Então, a próxima geração se corrompeu completamente. Mesmo com a misericórdia de Deus por uma geração, a outra não seguiu. Nós temos que entender isso, né? As gerações vão passando e aí Deus vai visitar o mal dos pais nos filhos. Visitar não é que Deus está impondo o mal, pelo contrário. Deus está observando se continua o mal. Ele está aferindo. Vamos ver um pouquinho dos males que fez com que Deus matasse esse povo? Agora vem o complemento da revelação. Sabemos que eles eram idólatras. Sabemos que Deus diz que eles eram maus, mas que nível de maldade os cananeus tinham que Deus tinha que exterminar para vir com Israel? Sempre li essa listagem de Levítico aqui, 18, como sendo apenas uma listagem hipotética.
Eu não quero que meu povo se prostitua com isso e cometa esse pecado sexual, esse outro pecado. Parecia uma lista aleatória. Agora eu estou amarrando isso com a justificativa de Deus ter matado eles. Porque antes, quando a gente olha para essa lista sem olhar o contexto, a gente pensa numa lista ideal. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Isolado. Agora eu estou pegando essa lista como prova de que os cananeus eram assim. E por isso Deus os matou. Mandou matar. Vai estar aqui no contexto. Então não é só uma lista ideal dos pecados que ele não quer que seu povo cometa. É uma lista de pecados de pessoas que viveram isso e por causa disso Deus os matou. E a maioria essa primeira leva aqui de texto é só pecado sexual. Pecados sexuais são graves. Hoje a geração moderna acha tudo normal. Mas para Deus sempre foi grave. Vamos ver, por exemplo, aqui no verso 6. O contexto é muito mais amplo. Mas era muita coisa para ler. Isso aqui vai bastar. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Descobrir a nudez é eufemismo para ter relações sexuais. Nenhuma parenta da sua carne. Ele vai especificar. Não descobrirá a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Significa que tinha cananeu tendo relação com a própria mãe. Vamos tirar a maquiagem do texto? Ela é tua mãe. Presta atenção no nível de promiscuidade dos cananeus. Relação com a própria mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não terá relação com ela. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. É nudez do teu pai. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Aqui, não. Da filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirá. Tinham relações com os irmãos. Incesto. O que mais? A nudez da filha do teu filho. Tinha homens tendo relação com suas netas. Ou filha da tua filha. A sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. Não descobrirá a nudez da filha da mulher do teu pai. Gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Tinha relação entre parentes próximos assim. Não, aqui ó, a nudez da tua irmã, do teu pai, é tua tia, tua parenta. Era uma bagunça geral, irmão. Era uma bagunça geral. Era com irmã, era com mãe, era com tia, era com todo mundo. Parece uma lista aleatória de pecados que Deus detesta, mas não é. Você vai ver que está ligado ao povo cananeu. A nudez da irmã da tua mãe, não descobrirás, pai é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai, tio. A nudez da nora. Camarada tinha relação com a própria nora, mulher do seu filho. Não descobrirás a nudez do teu irmão. A nudez da mulher da tua filha, não descobrirás. E por aí vai, irmão, é muita coisa, né? Não tomarás como mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a nudez com ela durante sua vida. Poligamia, e por aí vai. Avança aí para mim, filho. Uniões abomináveis ao Senhor. Hoje é diferente, eu botei aqui uma atualização. Olha, recentemente apareceu uma safadeza dessa mulher aí, e o marido dela tinha relação com o sogro. Não saiu na mídia há pouco tempo, irmão? Não ouviram, não? Triângulo amoroso entre pai, filha e genro. Depois a gente não quer que Deus pese a mão aqui no Brasil também. Isso aqui é no Brasil, isso aqui não é exterior não, é aqui no Brasil, tá, irmão? A justiça está começando a ficar favorável ao trissal. Irmãos, a gente tem que se atualizar, né? Toda hora inventa uma maldade nova. Você sabe o que é um trissal? É um triângulo amoroso, cuja justiça está começando a ficar tendenciosa a aceitar. Vai comparecer no tribunal um homem com duas mulheres e dizer, eu quero casar com as duas. Poligamia, tecnicamente, é crime no Brasil. Mas a tendência é amolecer a lei para aceitar um trissal, pervertendo
os conceitos de Deus. E aí traz o que para a nossa geração? Maldição. Esse aqui foi flagrado, né, tendo vida marital com a filha. Tomou quantos anos de cadeia? Foi preso. Deixa eu ver, está aqui, mas está tão miudinho. Eu acho que ele tomou 3 anos de cadeia. É crime. Ele era casado com a própria filha. Isso aqui é nível de Brasil. Isso aqui é no exterior, isso aqui é na África do Sul. Não dá nem para dizer, irmãos. A mãe casou com a filha. Na África do Sul. Lolita, de 26 anos, casa com a própria mãe. Loreta, de 44. Justifica seu ato. Minha mãe está no meu lado desde que eu nasci. Óbvio, né? Agora olha a perversão. Eu cresci sem ter pai. Eu amo muito minha mãe e ela é tudo que eu tenho. Não quero ficar longe dela, por isso escolhi casar com ela para que possamos viver juntos. Ela é jovem e sabe me fazer feliz na cama. Explícito. Motivação final. Carnal. Não é só apego de filho para mãe. E aí casaram. Aqui as duas aqui, ó. Como é que Deus vai ter paciência com isso, irmãos? E já tem muita. Isso aí é um caso ou outro que eu pincei da internet. Pincei assim, ó. Só para ilustrar. Deus não tem que trazer juízo? Tem juízo. Avança para mim aqui. Restante do texto. Para provar que aquele povo foi exterminado com motivação justa. Vamos ler o restante, por favor? Está chegando já na reta final. Eu acho que vocês já entenderam. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Adultério. E da tua descendência não dará nenhum para dedicar-se a Moloque. Moloque. Nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque, a estátua incandescente em que crianças, bebês eram queimadas em homenagem à divindade Moloque. O que os cananeus faziam, pastor, que mereciam ser exterminados? Eles pegavam seus bebês recém-nascidos e queimavam numa estátua incandescente. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Homossexualidade. Nem te deitarás com animal. Zoofilia. Seres humanos tendo relações com animais. Só esse nível pequeno que justificou Deus exterminá-los. Para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. Verso 24, a justificativa final. Vamos lá? Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Por quê? Por quê? Com todas essas coisas se contaminaram o quê, irmãos? As nações que eu lanço diante de vós. Qual é a minha justificativa para matar todos os cananeus? Eles fazem tudo isso, até pessoas tendo relações com animais. Toda sorte de promiscuidade. E a lista é maior, porque eu editei aqui, é muito maior, idolatria e outros males mais. Então, qual é a justificativa de Deus para exterminar os cananeus? Pecados, de toda sorte, pecados mais abomináveis pecados. E aí o verso 25 conclui, vamos lá? E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. E a terra, ela vomitou os seus moradores. A terra está com nojo dos que pisam nela. Amém, é uma figura, né? A própria terra clama. Que podridão de gente está sobre a terra. Como aconteceu no primeiro mundo, que Deus teve que vir, só via maldade o tempo todo, veio dilúvio. Os incrédulos dizem que Deus é o maior assassino da Bíblia. Ei, irmão, se você observar bem, não assassino. Mas quem tirou a vida de bilhões de pessoas? Deus. Mas esse tempo do primeiro mundo é colocado na palavra lá? Como assim, colocando na palavra? Não está na sua Bíblia? Não, você está no tempo, quantos anos foi? Quantos anos foram? Não tem uma precisão, não.
primeiro mundo deve ter sido assim, pela tempo que viveu uma coisa. Foram séculos. Mas De Caim, da queda de Caim até Matusalém, só Matusalém chegou quase a 1000 anos. Foram séculos. Não chegou a 2000, mas passou de 1000. agora olha o tempo que Deus está tendo com esse mundo. Exatamente, para a gente refletir. Qual é o nível do acúmulo de ira de Deus em 2000 anos de cristianismo? Uma graça de 2000 anos atrás. Pois é. Já tinha muita. Quando a ira vier, irmão, se cumpre o Apocalipse. Estou dizendo que está tendo muito mais. Paciência agora do que no passado. Não, o Júlio falou assim: é o tempo da graça. O tempo da graça é 2000 anos. Já tinha. O tempo da graça foi isso. Outro Não, Tem dispensações, né? Eu estou entendendo. A partir de Jesus tem 2000 anos. Mas Deus está tendo paciência desde o começo. eu sei. Se você mesmo trouxe aqui a pecha, né? Estamos aqui analisando. Quanto tempo levou de Adão até o dilúvio? Precisamente não sei dizer. Mas passou muito tempo? Não. Passou, querido. Se Matusalém viveu quase 1000. Eu sei, mas em relação agora. Não, naquela época a pessoa durava muitos anos na Terra. Mas nós podemos dizer que Deus esperou de Caim, quando começa o primeiro homicídio, até o dilúvio, quase ou em torno de 1000 anos. Esperou bastante também. Ou não esperou? Para julgar o primeiro mundo. Esperou bastante. E de agora que estamos contando de Jesus para cá, quanto tempo tem? 2000 anos. Quando vier o acúmulo da maldade, né, da ira de Deus, vem com esse acúmulo todo. Lago de fogo e enxofre. Irmãos, eu ia fazer tanta coisa. Essa aula daria muito pano para manga. Eu quero concentrar. Mas eu falei, por exemplo, para vocês que enquanto Israel estava santificado no deserto, ele foi instrumento santo de Deus para executar a ira santa. Entende ira santa? A minha frase está muito deslocada, neologismo. O que é a ira santa de Deus? Justa. Israel estava santificado. Fiz vocês começar a lição pensando no paralelo. Israel agora está matando milhares de pessoas na faixa de Gaza. Fiz vocês pensarem, é a vontade de Deus? Será que podemos dizer que agora Israel está justo para matar todo mundo? Estão santificados? Uma das maiores paradas gay do mundo é em Tel Aviv, na capital de Israel. Vocês já viram? O que tem aqui no Brasil, o que tem aqui na Orla, de vez em quando, tem em Madureira, tem em São Paulo, a marcha gay dos homossexuais, uma das maiores do mundo é em Tel Aviv, capital oficial de Israel. Tem parada gay. Na Terra Santa. Não é aqui, o Brasil é trópico, é bagunça, abaixo do trópico é bagunça. Mas estou falando lá na Terra Santa. Aí nós podemos conjecturar, Deus está agora usando Israel como instrumento santo, como ele fez no passado? Ainda não. Vai ter o avivamento, vai ter a pregação das testemunhas, vai ter avivamento. Mas hoje Israel não está na mesma condição que estava lá no passado. Na mesma, toda a base daqui, aquele grande diretor, a gente está fazendo uma festa. Eu vi. É tão interessante como Deus vai conjugando as coisas. Chegamos em casa à noite no culto domingo passado, teve o canal da Record, matéria sobre aquele ataque naquela festa rave. Irmãos, aí foi detalhado, aquele Cabrini, né? Aquele repórter Cabrini, foi detalhado, foi um programa inteiro sobre isso. A noite de domingo passado nós ficamos vendo isso. Como é que foi o terror. As pessoas sobreviventes, como foi o ataque, as pessoas que foram explodidas, 30 pessoas dentro de um banco explodidas em pedaços, as pessoas que foram metralhadas, as pessoas que foram sequestradas. Aí foi mostrando detalhe por detalhe, tudo que foi filmado, e os sobreviventes. Falei de manhã, à noite, estava até 11 e pouca da noite, vendo o que aconteceu. Mas aí Deus deu um sinal para eles, olha, vocês estão fazendo errado. Sinal para eles, imagina, eu pensei de outra maneira. Como é que o pessoal que é do Hamas vê essa festinha de Israel? Eles não suportam.
não suportam. O Hamas é radical islâmico. São muito mais radicais do que os fariseus. Então, para eles, aquilo lá era uma profanação, uma bagunça. Não justificando, viu, irmãos? É um terror que aconteceu. Mas olhando pelo ângulo deles, aquilo é uma bagunça. Eles não tiveram a menor pena de matar aqueles festeiros todos. Eles metralharam as pessoas. Irmão, as pessoas se esconderam em banheiro químico. Banheiro químico. Eles deram um tiro nos banheiros químicos, tudo para matar. Só sobreviveu quem se abaixou e ficou lá embaixo, dentro do banheiro. Eles davam na altura da cabeça, para matar. Então vamos falar um pouquinho mais sobre Islã em outras aulas. Estão preparados? Hoje nós estamos aqui entendendo como é que essa guerra, essa movimentação de morte, essas guerras, esses extermínios. Mas vamos falar um pouquinho sobre a motivação dos islâmicos, como é que eles pensam. A gente não pode ter uma visão, como eu falei na outra aula, como se eles fossem sem alma. Eles têm alma, eles têm motivações. Vamos entender isso depois. Então Deus vomitou o povo cananeu porque eles fizeram aquilo tudo que está nessa lista, aí para trás. Ok? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, avança para mim. Teve a idolatria também, né? A idolatria aos falsos deuses se tornaria um desafio para o povo israelita, pois nascidos no Egito, idólatra, estavam indo habitar entre povos com múltiplos falsos deuses. E o Senhor Deus sabia disso e os advertiu para que não se contaminassem e tivessem a mesma sentença. Deus falou: se vocês deixarem qualquer um deles vivos, eles vão contaminar vocês. E as mulheres deles vão casar com seus filhos e vão arrastar para adorar outros deuses. Lembra de Salomão, que ficou doido porque tinha 1000 mulheres? Não vou entrar no mérito de 1000 mulheres, tá aí? O resto era concubina, tudo para ele. Mas o fato é que no finalzinho ele já gagá e ia lá adorar. Ele mandou construir templo para os outros deuses, irmão. O cara que era santo, Salomão santo, ele mandou construir templo para outros deuses. Cada mulher dele pediu um templo diferente. Por isso que o ser humano não é verdade. A pressão do mundo mulher, eu não quero ter. Eu quero. É você que está É você que está interpretando assim. Se eu falar isso, vai vir um problema com a mulherada aqui. Quer dizer que ela está gravando. Quer dizer que a pressão na cabeça da mulher fez o cara se corromper. Olha o que você está falando. Ainda bem que não foi eu, só falei que ele fez besteira no final da vida. Eu não dei tanta ênfase no estrago. Vamos voltar para cá. Um momento de descontração numa aula tão difícil. Êxodo 34:11. Vamos ler juntos? Estamos terminando. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada, por armadilha. Mas derribareis os seus altares, quebrareis suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, Ele é. Como está entre parênteses, quer dizer que no original não pertence, aqui foi acrescentado depois. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, e coma dos seus sacrifícios, e tomes as mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Deus avisou. Por que tem que matar todo mundo? Que se deixar os idólatras, eles vão contaminar vocês. É difícil essa justificativa, né? Não vai justificar. Ele falou, ele está preocupado com a psicologia, que o peso do meio é maior do que a herança genética. Então podem questionar.
ensinar, mas se essas crianças fossem criadas no outro meio saudável, é difícil. então, para eles não vai ter justificativa. Deus, aí a gente bota na conta de Deus. Deus é que conhece os corações, sabe as motivações dos seres humanos. Amém? É muito difícil analisar. A irmã falou, se eles tivessem uma chance, se Deus enviasse alguém, se eles tivessem outra condição, mas não tiveram. Não tiveram um profeta Jonas para ir lá pregar. Diga, amado. Eu vejo também o seguinte, a mente de Deus ela vê a morte de um jeito diferente de nós. O Senhor, por exemplo, essas crianças inocentes, o Senhor, ele sabia que elas iam morrer, mas Deus as via como seres inocentes no reino de Deus, ressuscitando para ter. Pode ser. É uma questão que, como eu disse, é difícil de julgar. Do ponto de vista humano é perda. Do ponto de vista de Deus pode ser até misericórdia. Eu estou entendendo o seu ponto de vista. Pode ser. Mas é difícil a gente, combatendo com alguém que está contra Deus, argumentar isso. Deus poupou essas crianças pela espada. Deus mandou degolá-los para poupá-los. Do nosso ponto de vista humano, a morte é sempre uma coisa terrível. Do ponto de vista de Deus, não é. É uma argumentação até plausível. Para quem conhece a misericórdia de Deus, o futuro. Mas para quem não conhece, vão acusar nosso Deus. Deus é genocida de criança. A Catequese tem um aliado bem bom para isso, né? O que não falta é diabo para nos acusar. Avança aí para mim, filho. Enquanto Israel estava santificado, deveria eliminar aquela geração idólatra com seus ídolos. Mas Deus advertiu que aconteceria se poupassem alguns desses inimigos. Números 33 e 55. Estamos terminando, vamos lá? Porém, se não desposardes e diante de vós, os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos olhos. Pega um espinho e enfia no seu olho aí. Se você deixar vivo, ele vai ser como espinho no teu olho. Espinho nos olhos. O que mais? E como aguilhões nas suas ilhagas. Olha o aguilhão aí, irmão. O aguilhão é um ferro pontudo para furar o boi. Fia na tua virilha aí um aguilhão. Quer deixar eles vivos? Eles vão ser assim para você. Espinho no olho e ferro na virilha. E vos perturbarão na terra em que habita. Israel não matou todo mundo. O que deu? Problema no futuro. Qual era a ordem de Deus explícita? Tudo que tem fôlego. Israel fez isso? Na plenitude? Não. Alguns fizeram malandragem, né? Como aqueles gigazeus, foram gigazeus? Moramos muito longe, faz aliança conosco. Era vizinho. Enganaram Josué e foram poupados. Não matou todo mundo. Então não matou todo mundo? Os deuses dos cananeus continuaram ativos. E logo Israel estava se corrompendo com os deuses dos cananeus. Como Baal, aqui, isso aqui é uma figura de Baal, ó. Baal, a Sera. Diga o que você ia falar. Hoje é a mesma coisa. Qual foi a pregação do ano passado? Ou a gente se postura igual maluco, ou você começa a anuir ao pecado que te cerca. A gente não tem que formar Cristo em nós. Para formar Cristo em nós é algo bastante radical. Se você é condescendente com isso, o que tem? Isso aqui, o que tem? Você fica se deformando, daqui a pouco está contaminado. Tem relacionamento do cristão. Avança aí, filhão, para mim. Até relacionamento do cristão tem que ser um cristão crente também. Senão ele recarrega você. Casamento misto é só quando a pessoa vem do mundo e uma aceita Jesus, né? Crê em Jesus. Esse é o casamento misto. Mas sair da posição de um santo e escolher o ímpio, você está dormindo com o inimigo, querido. É uma escolha. Principalmente para o jovem que não casar, tem que ser induzido a buscar alguém que tenha a mesma condição e fé, mesmo temor. Porque quando seja cristão ou não, eles não se preocupam muito se a pessoa é ímpio ou não.
Aí a pessoa é criada no evangelho, desde pequenininha, bonitinha, a irmãzinha na igreja, ela escolhe o bad boy, que é macumbeiro. Vai dar ruim. Como é que vai ser a criação dos filhos? Ele puxando para o terreiro e ela puxando para a igreja. Ele liberando bebida e ela não pode beber. Como é que vai dar? Como é que fica essa família? E aí o pior é que é a escolha. A escolha da cristã, estou fazendo uma ilustração, né? Quase bota o peso todo na mulher, né? Do cristão. A escolha do cristão é para uma pessoa não crente. Vai pagar um preço caro. Os valores corrompidos, não dá. A santidade é radical, irmão. Na época do amor à fé, muitos jovens foi para o mundo. É escolha. Sempre será escolha. Vamos terminar essa lição. Tendo que ter em mente que Deus ia haver naquela dispensação e tempo, tratava com os homens diretamente, executando seus juízos e eliminando o mal através da extinção de certas nações ímpias, como fez com Sodoma e Gomorra. Deus não mudou, continua sendo justo em seu julgamento, porém enviou seu Filho ao mundo para inaugurar a dispensação da graça e dar aos homens chance de arrependimento. É um momento novo para a humanidade. João 3,17, vamos ler? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É um momento que os homens podem refletir ainda. Avança aí para mim. Na antiga aliança não tinha isso. O atual Papa Católico Francisco... tem que falar, irmão. Ninguém diz, eu digo. Pronto. Francisco tem declarado publicamente que acredita que não haja nenhuma alma no inferno. Ele diz, para mim não tem ninguém no inferno. Infeliz. Está esperando ele inaugurar lá. Quando ele for, inaugura. Ele tem declarado, eu acredito que não tem ninguém no inferno. O cara se diz vigário de Cristo na terra, o líder de um grupo que tem milhões de seguidores. É difícil. E diz que Deus a ninguém julga, Deus não é juiz. Ele é um anticristo, irmão. É anti a verdade. Não é sem noção, não, isso é proposital. E agora ele liberou a bênção sobre casais homossexuais. O que você acha que ele está fazendo? Você acha que é inconsciente? Inferno não existe. Sobre homossexuais, ele diz assim: tem direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus, os homossexuais são filhos de Deus. Ele é filho de Deus, passou a ser qualquer um. Ninguém deverá ser infeliz por isso. Abriu a porteira, irmão, agora já era. O cara tirou a máscara. E para mim ele é homossexual. Pronto. Ninguém diz, eu digo. Pronto. Vão me censurar. O logaritmo lá, quando botar no YouTube, vai me caçar. Tá falando que o papo é gay. O logaritmo caça a minha voz. É assim. Eu não tenho como provar, irmão. Que ele é o lago de fogo e enxofre, mas eles misturam tudo, né? Eles não fazem essa separação. Para eles é perdição eterna, é inferno idealizado. De qualquer maneira, ele diz que Deus não é juiz, não é isso que ele diz? Vamos ver a palavra de Deus para te finalizar, vamos lá. Que sofismo. Com certeza, uma ala mais conservadora. Existe uma banda dos católicos romanos que gostariam de depor o Papa Francisco. Mas não depuseram, está lá no comando da instituição. Então vamos falar real, vamos mandar real. Deus não muda, ser humano é mau por causa do pecado, Deus suporta a afronta e acumula sua justa ira. Quando ele derramará essa justa ira, que já deu 2000 anos que Deus não julga? Esse mundo já não fazia. Mas a ira vem. Vem.
A conta vai ser cobrada? Vai. Então a justiça de Deus está sendo acumulada. Atos 17:30. Ora, Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tem 2000 anos de pregação sobre esse arrependimento. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O veículo do julgamento, aquele que vem em nome de Yahvé, é Jesus. E ele vem executar a justa ira de Deus. E aí, querido, de novo, vai ter sentenças de morte sendo executadas na terra. Não queira mudar o plano de Deus, a justiça de Deus. Não queira ser mais piedoso que Deus. Você não tem condição para isso. Nenhum de nós tem. Nós temos que entender. Tem passagem na sua Bíblia que se a pessoa lê, se escandaliza. Os evangélicos light, gospel, soft, sei lá qual a nomenclatura. Tem tudo, tem de tudo. Esses evangelhos rasos aí, não lê o que está escrito no evangelho, por exemplo, na parábola, daquele rei que vai e volta, e a parábola dos talentos, se não me engano. Diz assim: aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traga-os e mata-os na minha presença. E esse é Jesus. Não leia a profecia que diz que ele vem matar homens na terra, desde Isaías, que ele vai pisar cabeças de homens no lagar. O Evangelho light não diz isso. Então querem tirar Deus do seu contexto para ser um Deus mais palatável, mais aceitável, politicamente correto. Deus é justo. Deus está suportando muita coisa por muito tempo. Na hora que ele trouxer Jesus, é para fazer justiça. É justo, é justo. Tem criança molestada agora por um pedófilo que está clamando ao céu. Onde está a justiça? Inclusive bebês recém-nascidos. Onde está a justiça? Tem gente morrendo e a última imagem que tem é do seu algoz e clama antes de morrer no último segundo. Onde está a justiça? Por que estou sendo morto? Existe justiça? Existe. Deus trará justiça? Trará. Esse é o grande alento da palavra para nós. Nós temos que construir um Deus muito mais complexo e justo, maduro, do que uma imagem infantilizada de Deus. Não podemos mais ter imagem de Deus, Papai Noel, pelo amor de Deus. O Deus que nós vamos encarar é justo. Ele continua sendo Deus, e ele continua sendo fogo consumidor. E ele continua equilibrado, ele continua sendo amor, mas não tomará o culpado por inocente. Ponto. Sabe o que está faltando na geração de hoje, inclusive no meio evangélico cristão? Temor. Temor. Não há temor de Deus. Deus é amiguinho, é colega. Você diz para Deus, você. Deus não é colega. Deus é Deus. E o nome dele deveria fazer a gente tremer, nossa carne tremer. E ao invés disso, falta temor. E é bom a gente trazer o temor de volta para o coração, de quem é Deus de verdade. Judas 1,15, igreja, pode terminar, vamos lá? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deus vai cobrar até as palavras. Quer dizer que Deus não julga mais? Tá, vai ser cobrado isso. Desde que diz isso. Todos vão comparecer diante do tribunal. Apocalipse 14:7, vamos lá? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro Jesus Cristo.
lago de fogo e enxofre, que muitos negam, vai ser aceso na volta de Jesus. E vai ter gente sendo lançada viva lá para aquele lugar. Essa é a verdade de Deus. Ontem estava numa discussão sobre isso, né, com os irmãos, o tira-dúvida na igreja do pastor Marcos, ali no Anil, e muito se falou sobre essa questão de julgamento, de perdição, de perder salvação, de lago de fogo e enxofre. A nossa pregação não pode ser amenizada. Sabe o termo dourar a pílula? Dourar a pílula? Fazer a pílula mais bonita para ser mais palatável? Não pode. Nós temos que bradar, irmãos. Deus é justo. Toda a maldade sobre a terra está sendo avaliada. E Deus trará justiça através de Jesus. Essa é a pregação do tempo final. Se Deus já está usando Israel, mesmo contaminado, para fazer alguma coisa sobre a terra, eu creio que tudo isso redundará no cronograma de Deus sendo cumprido, a última semana de Daniel. A guerra está avolumando. Entrou agora os Estados Unidos ativamente na guerra. E entrou o Irã. Em uma semana, entrou os Estados Unidos e Irã. O Irã, o temido Irã, que uma vez colocaram na internet que eu estava falando que o Irã era muito especial e que o Irã não era tudo isso. Só quem não entende o perigo que é o Irã. O Irã é muito pior do que o Hezbollah no livro. O Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas. E agora o Irã está mandando míssil para os lados, assim, irmão. O Irã começou a mandar míssil para tudo quanto é lado agora. Isso vai tomar um volume que vai resultar, eu creio, na configuração final dos 10 dedos, dos 10 reis, dos 10 chifres. E em breve tem um anticristo levantando aí na terra. Questionando, por exemplo, será que nós não estamos na terceira guerra mundial? Vamos ver. O que está acontecendo são guerras, vamos dizer assim, pontuais e... Não. E guerra. Aí está entrando... Não. Vocês querem saber o que está acontecendo de fato? Vocês acompanham? Vocês acompanham? O que está acontecendo de fato é muito mais que pontual. A OTAN, o Tratado dos Países aqui do Ocidente, estão se preparando para a guerra contra a Rússia. Estão pensando que pode acontecer o que aconteceu com Hitler. Quando Hitler invadiu a Polônia, todos os países do mundo ficaram só observando. Ninguém imaginava que Hitler ia dominar toda a Europa. Eles disseram, nunca mais não vão cometer o mesmo erro. Putin, ele pode querer invadir os países em redor. Se ele fizer isso, a OTAN entra em guerra com Putin, com a Rússia. E aí nós vamos ver o nível da Terceira Guerra Mundial. As escaramuças agora, sempre houve, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Recentemente, um maluco que está na Coreia do Norte mandou os mísseis, inclusive por mar, mísseis com ogivas atômicas. O Irã atacou uma bombinha no Paquistão. O Paquistão tem bomba atômica. Só para vocês terem uma noção da escalada que isso está tomando. Então, não perca de vista que não é pontual. O que está acontecendo vai envolver todas as nações. O Brasil, na década de 40, jamais pensou que ia enviar gente para atravessar o Oceano Atlântico para lutar lá na guerra na Europa. É ignorante quem pensa que o que está acontecendo lá nunca vai nos atingir. Atinge de diversas formas, é globalizado. Só o ataque dos hostis ali na área do Mar Vermelho impede que navios de carga entrem com as suas cargas. Isso vai fazer desabastecimento no mundo. Aí o que tem de comida na terra vai encarecer. Quem é mais antigo, na década de 80, teve o embargo do petróleo lá por causa da guerra. 79 para 80. O petróleo vai lá para cima. Quero ver você pagar aqui na posto de gasolina o dobro do que você está pagando para andar no seu carro. Não pensa que a guerra lá não nos afeta. Ela afeta. Vai afetar o mundo todo. Ainda mais na escalada que está. Ainda tem a China com Taiwan. Tem um monte de situação acontecendo. O Alasca ali com a Rússia. Tem um monte de situação acontecendo. Eu queria fazer um gráfico, irmão. Tudo que está acontecendo no mundo de guerra. Você entender que
Está quase explodindo o mundo. O pastor se atendo muito. É uma hipérbole. Hipérbole? Talvez você esteja vendo um pouco o que está acontecendo no mundo. Tudo isso tem que acontecer para juntar os 10 reis. São as peças Se movendo. que Deus vai dar o cheque lá. Falta pouco tempo, irmão. Vamos ficar de pé. Falta pouco tempo. Não durma como os demais. Mas olha os sinais. Os sinais estão muito... Deus está bradando. Tempo de temor. Tempo de muito temor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Eu não botei isso aí, né? Isso aqui são comentários ateus sobre a bondade de Deus. Olha que interessante. Eu falei que entrei em site de ateu, né? Isso aqui estudou judaísmo, hein? Da Universidade de Oslo. Qual o sentido de Deus ordenar o massacre de crianças e bebês de colo? No que isso ajudaria? Questionamento da Teia. Qual o sentido de Deus ordenar o massacre de crianças e bebês de colo? Aí o camarada aqui, o tal do Hugo, diz assim, pois é, qual seria o motivo para um Deus todo amor mandar matar quem quer que fosse? Ainda mais alguém que sequer chegou à idade de cometer pecados. Resposta, não mandou. Para ele, Deus não mandou. Foi os homens que interpretaram errado. Isso só mostra que as decisões tomadas em nome de Deus, pelas religiões, não representam nada mais do que as opiniões e desejos desses homens que se dizem representantes da divindade. Isso é o que ele acha. Ele acha que os homens é que interpretam mal a vontade de Deus. Ignorância. Exatamente. Se isolasse só os primeiros textos e não explicar, como é que fica? Está explícito ali que mandou matar, inclusive, bebê de peito. E ele fala de um jeito como se fosse injusto. Não consegue, ele está isentando até Deus. Ou seja, ninguém sequer o simples. É injusto. Porque ele idealizou um Deus que não mata. Ele idealizou esse Deus que vocês estão falando aí, não é o mesmo Deus que eu acho. O que eu acho não mata. Deus mata e manda matar. E eu não vou escandalizar ninguém não, mas tem hora que Deus quer matar alguém específico na terra. Vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Deus está com raiva de alguém específico e Deus vem atrás e mata. Todo mundo sobreviveu a essa aula de hoje? Então, glórias a Deus. Agora falta vocês me ajudarem a divulgar. São corajosos? Eu peço tanto para vocês serem corajosos. Omissão também é pecado. Então vamos lá, vamos orar. Eu só falo Bíblia, irmão. Até dando a orelha de vocês, eu vou citar versículo bíblico. Vamos pedir a Deus graça. Logo mais à noite tem culto. A esse Deus maravilhoso, verdadeiro, poderoso. Deus que é juiz, sim, julgará a humanidade. Deus que nos ama, nos escolheu para ser seu representante. E Jesus maravilhoso, nosso Rei, Bispo da nossa alma, toda a honra, toda a glória a Ele. Irmãos, em nome de Jesus, venha adorar o Senhor, venha com o coração aberto, deixa Deus trabalhar. A palavra da manhã foi até interessante, ontem a Gisele estava conosco, ela falou, a EBD parece um culto. A EBD não é um culto, é um estudo. Mas como a gente lê a palavra, acaba tendo um viés sagrado. Está lendo a santa palavra de Deus, né? Acaba que o Espírito Santo se movimenta em nós enquanto aqui estudamos. Então, ouve sim, glória para Deus no meio da ministração da palavra. Amém? Que a sua destra ao céu. Pai, louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor. Somos muito pequeninos. E tu és um Deus maravilhoso, grande, imenso. Só compreendemos o Senhor pelo teu Santo Espírito, que o Senhor fez habitar em nós. Nós cremos na tua justiça. Nós cremos na tua soberania. Nós cremos que tu vês como o homem não vê. Toda a nossa opinião, Senhor, não passa de nossa opinião. O que vale é a tua verdade. O que vale é a tua vontade. Nos curvamos a ela, Senhor. Nos curvamos à tua vontade. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é no céu.
Traga a tua vontade a essa terra, Senhor. Executa a tua vontade nesta terra. Que nós possamos ser, Senhor Deus, os arautos da tua vontade, publicando aos homens que tu virás, enviarás o teu Filho, e na pessoa do teu Filho, Senhor, executará juízo sobre a terra. Não nos permita ser omissos e calar os lábios, Senhor, mas ajuda cada um a ser fiel testemunha da tua vontade e da tua verdade. Nos habilita a todos, Senhor, não só esse pequeno rebanho, mas toda a tua igreja espalhada em toda a face da terra. Abençoa o teu povo, desperta do sono, tira das contaminações, das idolatrias no meio cristão, Senhor. Purifica um povo para si, povo valente, um povo que pague o preço, que se consagre, que se santifique para fazer cumprir o teu querer. Muito obrigado por essa manhã na tua presença, 2 horas estudando. A tua palavra é fiel e verdadeira e ela é alimento para a nossa alma. Obrigado por nos esclarecer como tu ages, meu Deus. Que ninguém saia daqui confundido, que ninguém saia daqui duvidando de ti, ou tendo uma impressão negativa do Senhor. Que todos saiamos daqui sabendo que tu és santo, separado da maldade humana. Tu és justo, Deus maravilhoso e justo. Continua a abençoar os teus filhos, Senhor. Leva-nos em paz a viver esse dia na tua santa presença. Que nenhum de nós cometa iniquidade, impiedade na tua santa presença. Possamos manter-nos santos para te cultuar logo mais e tu receberes o nosso culto. Leva o teu povo guardado pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus e Pai e ao Cordeiro. Aleluia. Vamos na paz de Cristo, 6h30, começa o culto.